O Flamengo enfrenta o Corinthians logo mais no Maracanã e a equipe paulista é o time com um dos times de marcação mais passiva no Campeonato Brasileiro. Time que realmente deixa o adversário jogar e mais do que isso, quer que o adversário fique com a bola. Ao menos tem sido assim após a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Vamos falar sobre o que o Flamengo pode fazer para vencer o Corinthians aqui nesse vídeo. Tá? Sem esquecer de lembrar vocês que, caso você queira escutar os meus comentários táticos durante o jogo do Flamengo e Corinthians, durante todos os jogos da temporada, você pode se tornar membro do canal. Membros do canal contribuem com a partir de R$ 5 por mês, que é um valor simbólico, para participar desse canal de WhatsApp, onde eu faço comentários táticos durante os jogos. Também tem chat, também você pode também me ajudar a escolher a pauta do vídeo do dia seguinte. Então é uma interação bem legal que a gente tem, tá bom? Então vamos falar sobre esse jogo. O que o Flamengo deve fazer nessa partida? Os dados do Corinthians, eles são assim muito característicos de uma equipe que quer que o adversário fique com a bola. Você lembra do segundo tempo de Flamengo e Fluminense, aonde o Flamengo tinha ali a posse de bola, tinha o domínio territorial, conseguiu produzir chances, mas não conseguiu fazer gols? Pois é, hoje o Flamengo será desafiado novamente por uma equipe com essas premissas. O Fluminense só teve essa premissa por conta da expulsão do Felipe Melo, mas o Flamengo será desafiado da mesma maneira na partida contra o Corinthians nesse aspecto de eficácia. A vantagem é que o Pedro está de volta, e o Pedro talvez tenha sido quem fez mais falta diante do Fluminense. O Corinthians é o terceiro time de menor posse de bola do campeonato. Desde que começou o campeonato, só tem mais posse do que Botafogo e Curitiba. Mas desde que o Luxemburgo chegou, a posse de bola do Corinthians despencou ao longo dos jogos. Esse aqui é o primeiro jogo com ele e depois os outros jogos. O Corinthians tem, nos últimos 2 jogos, aí optado por ficar com menos de 40% da posse de bola, batendo até menos de 30% em vários momentos. Aqui esse outro gráfico fala da intensidade dos desafios, que mede o número de duelos, combates e interceptações por minuto da posse de bola do adversário. O Corinthians é o segundo time com menor intensidade de desafio. Aí você vai falar, pô, Vitor, mais um indicador que o Botafogo, que é o líder do campeonato, é o time teoricamente pior. Pois é, mas o Botafogo faz consciente e sabendo o que está fazendo, com eficácia e com formas planejadas de agredir o seu adversário. O Corinthians não. E aí entra a preocupação. O Corinthians tem uma marcação passiva, tá? Aqui a quantidade de toques na área por 90 minutos. E vejam como o Corinthians é o segundo time que menos invade a área adversária por 90 minutos. Isso é gravíssimo, porque você tem um time que, além de não duelar, além de não ter a bola, também não é eficaz quando a tem. Quando a gente mede o PPDA mede a quantidade de passes trocados pelo seu adversário nesses 60% mais recuados no campo. Ou seja, na saída de bola do adversário, quantos passes seguidos ele consegue trocar contra o meu time. Esse indicador, quanto mais alto, pior. E o Corinthians tem o segundo pior indicador de PPDA. Por que o Botafogo de novo está ali? Já expliquei para você. O Botafogo deixa realmente o adversário trocar passes, mas tem uma marcação ativa num eixo ali mais médio do campo. O Corinthians não. O Corinthians, apesar disso, ainda consegue entregar muito espaço no entrelinhas. Por isso que os adversários têm tantas chances contra o Corinthians e também acabam finalizando tanto. Se for olhar aqui de novo, esses números não eram assim nos tempos do Fernando Lázaro, por exemplo. Nos tempos do Fernando Lázaro, o Corinthians vinha mal, mas talvez viesse na medida da qualificação do elenco que tem. Agora, com o Luxemburgo, esse número disparou. Ou seja,
o Luxemburgo tomou uma opção clara por deixar o adversário trocar passes no seu campo. Então, a gente vai ver o Santos ou o Matheus Cunha bastante avançado com a bola e não vai ver os jogadores do Corinthians dando bote nele. Então, o Flamengo vai precisar induzir isso aí. A gente já vai falar sobre isso. E para piorar, os passes longos do Corinthians, eles têm o pior índice de acerto nesses passes longos. Então, é um time que espera o adversário baixo, mas não acerta os passes longos. Aliás, o Corinthians é um time que tem um alto índice de passes por minuto de posse de bola. Ou seja, é um time que recupera a bola muito baixo e tenta trocar passes, o que é ótimo, e sai mal longo, o que é ótimo para um time que gosta de pressionar quando perde a bola, como é o caso do Flamengo, que faz o famigerado perde, pressiona. Essa aqui é a provável escalação do Flamengo, que foi vazada aqui pelos amigos do GE, e o time deve ter o Varela e o Pedro de titulares, né? Então, Santos, Varela, Fabrício, Léo, Ayrton, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Nessa formação e contra esse tipo de adversário que eu expliquei para vocês, que é o adversário que fica lá atrás e o Flamengo precisa espaçá-los, ele vai ter que fazer a saída que a gente chama de sustentado, ou seja, ao invés de espetar os laterais lá na frente, deixar esses laterais um pouco mais recuados para tentar alargar o meio de campo do Corinthians e achar passes por dentro. Então, muito provavelmente, essa saída vai ser dessa forma, com os laterais um pouquinho mais presos para atrair a marcação desses pontas do Corinthians a esses laterais. E os laterais devem ter papel diferente entre si. Se de um lado o Gerson deve ser o homem que ataca esse espaço para poder ter o Ayrton Lucas subindo por dentro como um volante, do outro lado, como vai ter um volante, teoricamente, que é o Pulgar deve guardar mais posição na volância e quem deve fazer esse tipo de ultrapassagem é o próprio Varela. Muitas vezes a gente vai ver o Gabigol ocupando esse espaço e o Pulgar quebrando, saltando essa linha. O Pulgar faz isso muito bem e ele tem bola aérea, então especialmente para aproveitar cruzamento do lado oposto, que o Flamengo tem utilizado bastante essa dinâmica, muito provavelmente o Pulgar vai se lançar à área e o Gabigol vai sair, até para originar outros cruzamentos ou pegar essa segunda bola para fazer os chutes que tanto o caracterizaram ao longo do tempo e que ele tem deixado de fazer. O Pedro é muito do que faltou contra o Fluminense. Por quê? Porque ele, além de poder fazer os gols, ele ocupa espaço dentro da área. E ao ocupar espaço dentro da área, ele segura dois zagueiros adversários e nivela a altura deles no campo. Quanto mais o Pedro estiver perto do gol do Corinthians, mais fácil vai ser do Flamengo criar um bloco no adversário e colocar jogadores dentro desse bloco de defesa. Ao colocar jogadores dentro desse bloco de defesa, você tem mais chances de agredir o seu adversário. E ainda assim, caso o Corinthians continue se recuando mais ainda com esse bloco, a presença do Pedro também facilita ainda mais espaços na frente da área. E nisso o Flamengo tem que melhorar. Eu mostrei na última análise que o Gerson é o cara que demora para fazer o domínio, não domínio orientado para chutar e parece não querer chutar de fora da área muitas vezes. O Sampaoli criticou isso na coletiva, não ao Gerson, mas ao time. E acho que isso pode ser um artifício para chegar ao gol no jogo de hoje, especialmente ao Arrascaeta, porque agora o Arrascaeta vai ter uma função um pouco mais recuada do que ele tem nos últimos jogos que jogou junto ao Gabigol. Tá bom? A expectativa é muito boa para o Flamengo, a obrigação de vencer existe para estabelecer a terceira vitória consecutiva e para, apesar do líder ser o Botafogo, para diminuir a distância para o Palmeiras, que talvez seja o adversário que o Flamengo queira perseguir nesse início, até que o cenário fique mais claro de que realmente serão as forças desse campeonato, tá bom? Então, não se esquece de ir lá para o Clube de Membros, aproveitar aí que a gente faz a transmissão tática de todos os jogos. E bom jogo para você, para mim também.